Que prazer recebê-los no meu escritório. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui por um motivo muito especial. Não é uma noite como qualquer outra. Alguns diriam que é uma noite mágica, eu diria que é uma noite marcante. O que vocês sabem sobre o tempo? O que é o tempo para vocês? Que horas vocês acordaram hoje? Que horas vocês vão dormir? O tempo são horas, são anos, são meses, são segundos. A física descreve o tempo como, por gentileza, uma grandeza física diretamente associada mediante ordem de um Platão, um velho caduco, diria que o tempo é uma imagem em movimento. Mas Isaac Newton, por outro lado, diria que o tempo se arrasta em um ritmo constante em todo o universo, que haja ou não alguma coisa lá, ou evento ocorrendo. Isaac Newton se aproxima mais de Albert. Mas a gente não está aqui para falar de tempo, a gente não está aqui para falar de conceitos de física entediantes, a gente não está numa escola, não é mesmo? Na realidade, vocês vieram pela Páscoa. E é com prazer que eu anuncio. Vocês estão diante do próprio tempo. Eu não sou um relógio, eu sou o próprio tempo. Hoje faremos uma viagem pelo espaço-tempo para analisar todos os pormenores, tudo aquilo que aponta para a Páscoa. E aliás, para quebrar o gelo, o que é a Páscoa? Só vale respostas erradas. Aquele que disser mais errado e receber mais aplausos, vai ganhar 2 chocolates. Meu jovem senhor, sobre o que é a Páscoa? É chocolate com coelhinho. Parabéns, errado. É senhora? Chocolate, muito bem. Muito bem. Vocês não poderiam estar mais errados. Páscoa. No hebraico, Pesach, que quer dizer passagem. Muitas culturas diriam que a Páscoa é sobre mudança de estações. Alguns conceitos foram se misturando ao longo do tempo. De maneira que, hoje, a Páscoa hebraica acabou se confundindo. Eu não faço a menor ideia de como vocês chegaram à conclusão de que Páscoa é sobre um coelho que bota ovo. Coelho bota ovo? Sobre um coelho que bota ovo de chocolate. É por isso que eu recebo vocês com muito prazer hoje no meu escritório. Porque nós faremos uma viagem para entender o real motivo da Páscoa. É claro, vocês nunca viajaram no tempo, então talvez vocês sintam um leve desconforto, uma leve náusea, mas eu prometo que vai passar. Mas se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e completamente vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Desde o princípio, Deus criou e antes do tempo existiu. E ao teu falar acende milhões de estrelas brilhar. Ao princípio,
aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e as trevas não puderam conter. O Senhor fez todas as coisas para o louvor da sua própria glória, e no sétimo dia descansou, mas antes fez algo que considerava muito bom: o homem. Adão e Eva, o homem feito para se relacionar com o próprio Deus. Ao final de cada tarde, o Senhor descia e tinha conversas profundas com Adão. Adão, contudo, um homem como eu e você, preferiu jogar fora tudo aquilo que recebeu do Senhor pela desobediência, por um pouco de conhecimento oferecido por uma serpente, o animal mais astuto de toda a terra. E com uma única mordida, Adão e Eva lançaram mão da presença do Senhor. A desobediência trouxe o pecado para o mundo. E uma vez presente, o pecado afetou a toda a criação. Toda a obra do Senhor perfeita, criada por suas mãos, foi afetada pelo pecado, pela desobediência de apenas um homem. O que é que tem a ver tudo isso com a Páscoa? Temos registro da primeira morte em toda a Escritura. O Senhor sacrifica um animal e da sua pele veste a vergonha de Adão e Eva. É o primeiro sacrifício registrado, é a primeira morte registrada nas Escrituras. E o que eu aprendo com isso, e espero que você também aprenda: o favor exige sacrifício. Estamos no Egito, 1300 anos antes do nascimento do Criador. Estamos prestes a presenciar uma cena marcante, registrada em filmes: o Êxodo. Depois da desobediência de Adão, o povo do Senhor caminhou sofrendo, sentiu preocupação, sentiu dor, enfrentou batalhas, enfrentou a fome, mas enfrentou tempos de bonança também, é bem certo. José foi consagrado governador da maior nação daquela época do Egito, mas o próprio José passou por situações muito difíceis, é certo. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, por uma nação cujo Deus não é o Senhor, por uma nação cuja cultura ofende profundamente os princípios do nosso Criador. José era um homem muito sábio, muito proativo, e como isso cresceu na confiança do faraó. O faraó viu em José alguém que lhe poderia trazer benefícios, e José foi usado por Deus para abençoar aquela terra. As nações ao redor do mundo sentiam inveja, porque em tempos de miséria, em tempos de sede, em tempos de fome, o Egito prosperava, por causa de Deus através de José. Mas veio um rei que não conhecia José, um rei que não conheceu a sua sabedoria e nem o quão querido ele era pelo faraó anterior. Esse rei escravizou o povo e o colocou sob um jugo de dor. Noite e dia o povo clamava: Senhor, envia-nos um libertador. Noite e dia o povo clamava: Senhor, liberte-nos. E Deus envia Moisés, hebreu por nascimento, mas egípcio por criação. 10 vezes Moisés vai até o faraó e diz: deixa meu povo ir. 10 vezes o faraó nega, mas a 10ª vez foi a última. Estamos diante de uma família hebraica, prestes a ser liberta. Uma família que viu de tudo, viu rãs invadirem todo o Egito, viu pedras
passará sobre o Egito, e levará o primogênito daquele cujo cordeiro não tenha sido sacrificado e cujo sangue não esteja no batente da porta. Nossa família está pronta para cear. Já sacrificou o cordeiro. E nessa noite especial, receberão uma viúva. Uma viúva que lhes trará um cântico de celebração. Um cântico que adora ao Senhor, o Deus de Israel, que mais uma vez lhes trouxe vitória. Nesta noite, certamente um anjo passará, mas essa família não será afetada. O cordeiro foi sacrificado, o seu sangue passado sobre o batente da porta. O anjo do Senhor não entrará nessa casa. Em breve, eles sairão das mãos cruéis do faraó, deixarão o Egito e rumarão a terra prometida. Tem algo que estamos fazendo aqui? O que é que estamos fazendo aqui, irmão? Eu não sei se você notou, mas acabamos de vivenciar a primeira Páscoa. É o primeiro momento em que o cordeiro é sacrificado, o sangue passado na porta, anunciando libertação. Mas será mesmo? Será que é o primeiro momento? Será que nunca antes o Senhor havia dito ao seu povo que favor exige sacrifício? Que justiça exige sacrifício? Temos mais uma parada antes de chegarmos na resolução da nossa história. Estamos em Moriá, cerca de 2000 anos antes do nascimento do Messias. O homem a quem vocês veem vindo lá nos fundos chama-se Abraão. Ao seu lado, o seu filho Isaque. Alguns quilômetros atrás, Abraão e Isaque deixaram os homens que os acompanhavam e vieram sozinhos. Isaque não entende muito bem o que está para acontecer. Ele obedece ao seu pai, é um menino obediente. Mas uma coisa pulsa em seu coração, uma dúvida, lhe assola a mente. Seu pai lhe havia dito que faria um sacrifício ao Senhor. Mas onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Abraão, por outro lado, um homem já idoso, orou tanto, pediu ao Senhor um descendente. Isaque é fruto de uma promessa feita por Deus a este homem. Isaque não sabe, mas a Abraão Deus disse: sacrifique o seu filho. Abraão é chamado pai da fé. Ainda assim, seu coração dilacerado, destruído, aflito, ele prossegue por fidelidade ao Senhor. Prepara a lenha, afia a espada, prepara o momento do sacrifício. Pai, onde é que está o cordeiro? Deus cuidará, meu filho. Isaque explica. Abraão ergue sua espada
em que a espada desce. Vocês acham mesmo que seria esse o fim da história? O Deus da promessa não tapa, o Deus da promessa não mente, o Deus da promessa não falha. O Senhor proveu o cordeiro a Abraão, que mesmo disposto a entregar o seu único filho para a morte, não precisou. Isso te lembra alguma coisa? Nessa data, Abraão volta para casa com seu filho, que mesmo obediente não precisou morrer. Deus proveu o cordeiro sacrificial. E se lá na frente veríamos um cordeiro sacrificado para a libertação do povo, aqui vemos a anunciação do Cristo que virá e se entregará em nosso lugar. Isaac não precisou morrer. Deus mandou o cordeiro para ele. No seu lugar e no meu lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi levado a sacrifício. Naquela data, o Cordeiro da Páscoa é quem foi salvo, e o Filho é quem morreu no lugar. No altar o sacrifício, alegria faz. Grande prova Deus tomou, um pedido rasa, que cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta que fixa e o Cordeiro morreu em seu lugar. Se sangue se entrega, não há perdão. O Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em seu lugar. No princípio, estive no final, estive no meio. Mas talvez assim como vocês, eu não posso responder a uma pergunta. Por quê? Que amor é esse? Em sua sabedoria, você pode explicar? Eu já vi de tudo, mas eu não posso. O amor foi revelado, de ser a quem os anjos cuidam, porque qual amor faz com que procurar a fim de nos livrar.
fundamentais da fé cristã. O fato de que a fé cristã exige ou implica em relacionamento com Cristo. Fé cristã não é conhecer Jesus da história. Fé cristã não é conhecer Jesus das práticas religiosas. Fé cristã não é conhecer Jesus das datas religiosas que podemos ou não ir às celebrações religiosas. Fé cristã é relacionamento, é intimidade com Jesus.